no seu Jornal da Evidência de hoje, o tema vai ser suplementação de selênio e prevenção do câncer. Desde que começou a era fitness, o mundo de informações sobre nutrição é constantemente descarregado nas mídias, principalmente nas redes sociais. E devido a essas informações, a suplementação alimentar tem ganhado cada vez mais adeptos. No entanto, o uso de suplementos alimentares sem recomendação profissional pode não fazer bem à saúde. Para a população em geral, uma alimentação variada e colorida é suficiente para fornecer nutrientes adequados. Mas a comercialização desses produtos como naturais e seguros contribuem para seu uso indiscriminado. A população deve ficar atenta, pois além de muitas vezes os produtos não cumprirem com os benefícios anunciados, seu uso pode levar a efeitos adversos. Contudo, muitos podem ser os interesses através de uma simples propaganda ou incentivo de vendas e consumos desses suplementos. No livro Medicamentos Mortais e o Crime Organizado, de Peter Gotcher, a gente pode entender o quanto que as indústrias farmacêuticas enriquecem colocando os próprios interesses econômicos acima daqueles relativos à saúde da população. Por exemplo, um capítulo chamado Marketing de Medicamentos fala: a publicidade de medicamentos é tão prejudicial quanto a de tabaco e deveria ser banida da mesma forma. Isso seria uma vitória para a saúde pública. No Brasil, até 2018, não havia regulação da comercialização e venda desses produtos considerados suplementos alimentares, mas agora requer regras, como comprovação laboratoriais de níveis máximos e mínimos requeridos dos componentes que são alegados nos rótulos. Isso foi um ganho para a saúde pública. No cenário surge as suplementações alimentares com selênio. Em uma busca informal pela internet, muitos sites e blogs sugerem a suplementação de selênio como sendo esse um elemento fundamental para a prevenção de doenças, inclusive do câncer. Mas o que é o selênio e qual é essa relação com a prevenção do câncer? O papel da dieta e nutrição na carcinogênese tem sido área de pesquisa ativa por décadas. Essas preocupações se justificam, pois o câncer é uma das principais causas de morte no mundo. De acordo com as estimativas da Agência Internacional para a Pesquisa do Câncer, mais de 14 milhões de pessoas desenvolveram câncer só em 2014. E então, fatores dietéticos que reduzem o risco de câncer teriam implicações na saúde pública. O selênio é um desses fatores nutricionais estudados. Ele é um mineral essencial para o corpo humano, devido à sua participação em importantes funções metabólicas. O selênio possui ação antioxidante e, consequentemente, levou às alegações de que tomar esses suplementos poderiam prevenir cânceres, principalmente o de próstata. A ingestão recomendada pela Organização Mundial de Saúde varia de 25 a 34 microgramas, dependendo da idade e sexo, sendo a dose tóxica maior que 400 microgramas. Porém, algumas agências reguladoras consideram a dose 25 a 70 microgramas por dia para adultos como a dose usual. Naturalmente, o selênio pode ser obtido pelo consumo de cereais, castanhas, carnes, frutos do mar, ovos e leite. Dessa forma, essas informações vieram a estimular uma busca por uma melhor evidência científica que esclarecesse essa temática, pois a facilidade de aquisição dos suplementos e estimulação ao seu uso, porque alguém ouviu dizer que era um benefício desse nutriente, fizeram com que sentisse a necessidade de verificar se esse conhecimento adquirido pelo cotidiano, chamado senso comum, tem refutação ou comprovação científica, a fim de elucidar e embasar as práticas clínicas, ou seja, o que a evidência científica mostra a esse respeito. Mas antes, é necessário interrogar duas coisas. Como a gente pode discutir essas questões na prática? E vocês, profissionais médicos nutricionistas, estão com as melhores evidências para discutir esses aspectos com seus pacientes? Me acompanha que vamos aprender juntos. Primeiramente, é preciso que fique claro o que significa práticas baseadas em evidências, para podermos entender esses questionamentos. Práticas baseadas em evidências buscam reconhecer publicações com melhor rigor científico e, através do conhecimento da melhor evidência disponível, o profissional pode associar esse conhecimento à sua expertise, levando em conta os valores, crenças e preferências do paciente informado para subsidiar a tomada de decisão clínica. Agora que sabemos que temos meios de buscar melhores evidências para os nossos questionamentos do dia a dia, precisamos entender mais a uma questão importante: que existem níveis de evidência. E o que significam esses níveis? Níveis de evidências dos estudos são hierarquizados de acordo com o grau de confiança desses estudos, que está relacionado com a qualidade metodológica dos mesmos. Assim, no topo da pirâmide está a revisão sistemática da literatura, com meta-análise e sem meta-análise. Confira que na sequência tem os ensaios clínicos randomizados, estudos coorte, caso-controle, série de casos, relato de casos e, por último, a opinião de especialistas e pesquisa em animais ou in vitro.
Agora que sabemos por que e como devemos buscar as respostas para nossos questionamentos, reitero minha pergunta. Será que existe uma relação de prevenção entre suplementar selênio e desenvolvimento de cânceres? Para responder, fui buscar a melhor evidência científica disponível. Mas antes precisamos conhecer a estratégia PICO. PICO é a decomposição de um problema clínico e representa um acrônimo para paciente, intervenção, comparação e outcomes, desfecho. Assim, diante da pergunta clínica qual a relação entre a exposição ao selênio e o risco de desenvolver câncer em humanos, o PICO consistiu-se em adultos, exposição ao selênio, uso de placebos, incidência de câncer. Para a busca de artigos, utilizei principais bases de dados eletrônicas, Medline, Cochrane Library e PubMed. As palavras-chave que permitiram obter os elementos relevantes foram selênio, câncer e prevenção. Como melhor evidência, encontrei um artigo intitulado Selenium for Preventing Cancer, uma revisão sistemática atual de 2018 na Cochrane Library. A pergunta clínica do estudo selecionado foi qual a relação etiológica entre a exposição ao selênio e o risco de câncer em humanos. Agora vamos analisar a nossa evidência científica e buscar a resposta para a nossa pergunta. Iniciando pelas características metodológicas do estudo. Quanto ao tipo, trata-se de uma revisão sistemática com meta-análise, sendo a terceira atualização da revisão Cochrane sobre esse tema, Selenium for Preventing Cancer. Essa revisão incluíram 10 ensaios clínicos randomizados em que adultos foram aleatoriamente designados para receber suplementos de selênio, ou placebo, e 70 estudos observacionais em que adultos foram acompanhados ao longo do tempo para determinar se seu estado inicial de selênio estava associado ao risco de câncer. Quanto aos participantes, foram adultos maiores de 18 anos. Sobre os critérios de inclusão, para ensaio clínico randomizado, consideraram pessoas que usaram suplemento de selênio em qualquer dose ou via de administração por um período mínimo de 4 semanas versus placebo ou nenhuma intervenção. Já para os estudos observacionais prospectivos, estudo de coorte, caso controle, aninhados e aninhados por coorte, para serem incluídos, tinham que avaliar a exposição do selênio aparentemente em indivíduos sem câncer como biomarcador de status de selênio. Quanto aos desfechos primários, foram incidência de qualquer câncer e câncer específicos desenvolvidos nos participantes, mortalidade por qualquer câncer ou câncer específico, como desfechos secundários, incidência de efeitos adversos. Os métodos de pesquisa para identificação e seleção dos estudos, esses foram adequados, usando pelo menos mais de 3 bases de dados importantes, Medline, PubMed, Cochrane e Base. Quanto à coleta de dados e análise, foi realizada busca e seleção por 2 autores de formas independentes e utilizados formulários de extração piloto para estudos de ensaio clínico randomizado. Quanto à avaliação do risco de viés nos estudos, esses foram criadas categorias relacionadas aos critérios Cochrane. Os domínios para avaliação do risco de viés foram geração de sequência aleatória, viés de seleção, encobrimento de alocação, como viés de seleção, cegamento, como viés de desempenho e viés de detecção, e relatório seletivo, como viés de notificação. Foram criadas, então, 3 categorias: adequada, com baixo risco de viés, pouco clara e inadequada, com alto risco de viés, sendo que adequada, os estudos deveriam ter os 4 domínios presentes. Para ilustrar, observa-se na figura que nesses estudos a maioria apresenta-se os domínios, representados na cor verde. Isso nos mostra que esses ensaios clínicos têm baixo risco de viés. No entanto, a presença de sinalizadores amarelos, como estudo pouco claros, sugerem falhas na concepção e implementação de testes e consideraram a qualidade do relato como um problema. Para a análise da medida de efeito, essa revisão incluiu apenas os resultados binários do diagnóstico de câncer ou morte por câncer, ou uma combinação de ambos. Para ensaio clínico, utilizou razão de risco e intervalo de confiança de 95%. Para os estudos observacionais, foram usados odds ratio, razão de risco e intervalo de confiança de 95%. Quanto à avaliação da heterogeneidade, foi feito o teste Q-quadrado e o teste de inconsistência para a variabilidade do efeito estimado. Quanto à síntese e análise de dados, essa foi feita através de meta-análises, tanto para ensaios clínicos randomizados quanto para estudos observacionais, de forma separadamente. Agora, vamos analisar os principais resultados. Todos os ensaios randomizados de alta qualidade não relataram nenhum efeito do selênio na redução do risco geral de câncer ou risco de câncer específico, que incluíram câncer de mama, colo retal, bexiga, pulmão, fígado, câncer de pele, melanoma e não melanoma e o resultado mais investigado, câncer de próstata. Esse que era o tipo de câncer mais fortemente associado com o efeito benéfico da suplementação de selênio.
Os resultados foram consistentes e a heterogeneidade entre esses estudos de 0%. Os resultados para a maioria dos desfechos foram semelhantes quando incluídos todos os ensaios clínicos na meta-análise, independente do risco de viés, indicando que suplementação de selênio não reduziu a incidência global de câncer nem a mortalidade. Para ilustrar, vamos analisar uma figura. Observa-se que nesse gráfico uma linha vertical marca o efeito nulo, ou seja, onde o risco relativo é igual a 1. A linha horizontal representa o efeito da suplementação. Nesse caso, elas estão quase todas em cima da linha do efeito nulo. Cada estudo é representado por uma linha horizontal com um ponto estimado e um intervalo de confiança, que é representado pela extensão da linha horizontal. À esquerda da linha vertical estão os resultados favoráveis à intervenção testada, que é a exposição de selênio, e à direita os resultados favoráveis à intervenção comparada, uso de placebo. Nesse gráfico, as linhas horizontais cruzam a linha vertical do efeito nulo, o que significa que não houve diferença entre as intervenções. O que nos mostra que não há evidências de redução de risco de câncer incidente nesses estudos com baixo risco de viés. Além disso, percebe-se também que a heterogeneidade desses subgrupos é 0%, o que favorece e fortalece a confiança na meta-análise. Contudo, chamou a atenção a identificação nesse estudo de outros resultados referentes aos efeitos adversos da exposição ao selênio. A maioria dos ensaios levantou preocupação sobre possíveis efeitos nocivos dos suplementos de selênio, incluindo o aumento da incidência de câncer de pele e não melanoma e efeitos dermatológicos, como alopécia, dermatites, alterações nas unhas e halitose. Foi identificado também alto risco de diabetes tipo 2 em suplementação desse nutriente, efeito que foi identificado em todos os ensaios clínicos randomizados, principalmente em níveis basais de selênio plasmático maior que 105 mg por decilitro, aumentando a preocupação sobre a segurança das quantidades de selênio, que até agora tinham sido consideradas totalmente seguras, na ordem de 200 mg por decilitro. Além disso, os estudos também mostram que a administração de selênio combinada com genótipo favorável ao câncer de próstata aumentou o risco global de câncer nesses homens. Agora que vimos os principais resultados dessa revisão sistemática, devemos avaliar a qualidade da evidência. Como vamos fazer isso? Através do GRADE. Mas o que seria o GRADE? O GRADE é um método que significa Classificação de Avaliação e Desenvolvimento de Recomendações, cuja avaliação da qualidade da evidência é realizada para cada desfecho analisado e classificada em 4 níveis: alto, moderado, baixo e muito baixo. Esses níveis representam a confiança que possuímos na estimativa dos efeitos apresentados. O ensaio clínico randomizado é o delineamento de estudo mais adequado para questões relacionadas à intervenção, iniciando sua qualidade como alta. Quando apenas estudos observacionais são incluídos, a qualidade da evidência se inicia como baixa. A partir da classificação inicial, critérios são definidos e o julgamento desses aspectos permitem reduzir ou elevar os níveis de evidência, como vocês podem ver na figura. Agora que sabemos o que é o GRADE, vamos analisar a nossa evidência sobre o selênio. Assim, a certeza da evidência dos ensaios clínicos randomizados utilizados para analisar os desfechos desses ensaios quanto ao risco para todos os cânceres, câncer coloretal, pulmonar, de bexiga ou da próstata, verificamos que a qualificação do GRADE é alta, considerando os critérios e não havendo necessidade de diminuir a evidência a partir desses. Em contraste, a meta-análise para o risco de câncer de mama mostrou resultado impreciso, refletindo principalmente o pequeno número de casos, e meta-análise para câncer de pele não melanoma, que mostrou alta heterogeneidade entre os estudos, sendo classificados no sistema GRADE como moderado. Também avaliei a qualidade metodológica da revisão por meio do AMSTAR, que após responder as 16 questões do checklist sobre os métodos do estudo, teve um resultado como uma revisão de alta qualidade. Agora, após avaliar a qualidade da evidência, vamos considerar alguns pontos sobre esse estudo. O artigo foi esclarecedor e teve um aparato satisfatório para mostrar a evidência, sendo que o desenho do estudo conseguiu responder à questão clínica.
Houve também descrição dos métodos, incluindo randomização, ocultação de alocação, mascaramento, e analisaram os efeitos em um número grande de pessoas, o que possibilitou, entre outros pontos, alto grau de certeza e baixo risco de viés. Outras sugestões são abordar mais amplamente possíveis diferenças sexuais, pois alguns estudos tinham como desfechos primários o câncer de próstata, o que limitava essa análise mais ampla. Quanto à padronização do uso das formas químicas de selênio na intervenção, para analisar melhor as diferenças das propriedades nutricionais, metabólicas e toxicológicas. Além disso, para novos estudos, precisa avaliar as implicações éticas devido ao risco identificado desses efeitos adversos. E sugiro estudos para melhor avaliação da relação entre o risco de desenvolvimento do diabetes tipo 2 e o uso do selênio. E por fim, vamos discutir algumas implicações para a prática. Afinal, esse conhecimento é para auxiliar os profissionais nas suas decisões clínicas, além de informar os pacientes para uma tomada de decisão compartilhada. Assim, como vocês puderam acompanhar, a evidência científica foi consistente em mostrar que não há relação entre o uso de selênio e prevenção no desenvolvimento de cânceres, refutando essa prática para este fim. Algumas pessoas podem necessitar realizar suplementação quando detectada clinicamente e laboratorialmente deficiência de selênio. Porém, a descoberta de efeitos adversos importantes, mesmo ao fazer uso de doses antes consideradas toleráveis, exige a atenção dos profissionais para essa conduta. A administração de selênio na ordem de 200 microgramas aumentou o risco de câncer de pele não melanoma, câncer de próstata avançado em indivíduos com maior exposição inicial, alterações dermatológicas e diabetes tipo 2, não sendo, portanto, recomendado a suplementação a partir dessas doses, e seu uso terapêutico requer atenção para esses possíveis efeitos adversos. E, por fim, deve ser estimulado o abandono do uso indiscriminado de suplementos sem orientações de profissionais habilitados. Assim, finalizamos o nosso Jornal da Evidência de hoje, mostrando que o conhecimento crítico abre portas e empodera. Muito obrigada!